Leitura diária da Bíblia. Hoje, dia 6 de outubro de 2024, iremos ler dos capítulos 5 ao 9 do livro de Amós. Lamento pelo castigo do povo. Capítulo 5. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar, está a Virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor: a cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, imagem dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. A destruição de Israel. Capítulo 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte da Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até o grande Amate e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror.
Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Condenação do orgulho de Israel. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali: há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno, e o fruto da justiça em amargura. Vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar, e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Leboamate até o vale de Arabá. As 3 visões de Amós. Capítulo 7. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos, depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. O confronto entre Amós e Amazias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vai profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. A visão de um cesto de frutas maduras. Capítulo 8. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou.
Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como Nilo. Será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cantos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Israel será destruído. Capítulo 9. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei à espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmeras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor o soberano se voltaram para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e a sacudirei. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abandonado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. A restauração de Israel. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como na era passada, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará estas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear.
Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel ao meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus.